Povo, boa noite! Estamos ao vivo aqui no nosso Instagram, para o nosso quadro semanal, né? De lives, chamado Projeto Live Cariri. Então você que está chegando na nossa live agora, seja muito bem-vindos. Nosso tema hoje vai ser muito legal. Vamos falar hoje sobre um tema que é falado, né, diversas vezes, que é sobre hérnia de disco, né? Vamos falar sobre tratamentos, sobre os mitos e verdades, né, a respeito da hérnia de disco. E a nossa convidada hoje, né, a doutora Júlia Gonçalves, né, que é especialista aí em tratamentos para hérnia de disco, para dor. Ela vai já entrar na nossa live, vai poder se apresentar aí. Então, que vocês possam estar entrando na nossa live, participando. Também podem me dar um feedback, por favor, em relação aí a áudio e imagens, está tudo certo? Se vocês estão conseguindo me acompanhar direitinho. Eu vi que ela já entrou aqui no nosso ao vivo, então vamos lá. Aqueles que não conhecem ainda, show de bola. Então, feedback aqui do áudio ok, imagem ok. Vamos só dividir a tela aqui com a nossa convidada de hoje, né? Júlia Gonçalves. Nós está sendo hoje nossa convidada para falar sobre mitos e verdades a respeito da hérnia de disco. Você tem dúvidas sobre esse assunto, né? Já fica conosco na live, já vai mandando mensagem, já vai tirando suas dúvidas. Vou só dividir aqui a tela. Espera só um segundinho para a gente dividir tela com a nossa convidada. Vamos lá. Só um segundinho aqui. Ó, esperando aqui a nossa convidada entrar. Para nós dividirmos tela e aí começamos a nossa live. Nosso projeto Live Cariri, ele começou há um tempão, né? Já tem 3 anos. Aí, chegando, nossa Boa convidada. noite! Tudo Boa bem, noite. Vanson? Tudo jóia? E você, quanto tempo? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui falando sobre dor na coluna, uma coisa que eu falo há 1000 anos, né? A minha vida é falar sobre isso, então eu estou muito feliz, muito contente por estar aqui compartilhando também sobre esse assunto com vocês. Show de bola. Eu agradeço demais que você aceitou o convite, viu? Fiquei muito feliz também que você aceitou. Já tem um tempo, né, que eu estava. A gente convida várias pessoas da nossa região, né? E não só na região, mas também de outras. E aí eu só vou fazer o convite, né, para quem sabe, né? Não, Quem mas tem. ó, essas quando se trata de falar sobre algo que vai ajudar as pessoas, eu tô sempre por dentro. Sempre. Então, pode me chamar que é certeza o aceite. Maravilha, muito obrigado. Então, eu queria começar, né, assim, para que você pudesse se apresentar aí para aquelas poucas pessoas que não te conhecem, né, ainda, para a gente já começar a ir se familiarizando com a nossa live, com o nosso projeto. Esse projeto começou já tem mais de 3 anos. Começou na pandemia, na verdade, né, as lives e vemos mantendo essas lives semanais com pessoas de diversas áreas, né? Então, o espaço é todo seu. Seja muito bem-vindo à nossa live e muito obrigado pela sua participação. Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Arte Madeira, eu acho. Deu aqui Ah, boa Madeira. noite. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou fisioterapeuta. Já sou formada há alguns anos, tá? Essa cara aqui é só por conta de cuidado mesmo, mas eu não sou tão nova assim.
Mas eu tenho especialização em dor, né, pelo Hospital Albert Einstein. Então, desde que eu me formei, eu sempre atuei nessa área da dor. E hoje eu atuo somente em relação a dores na coluna, essas disfunções de coluna, como hernia de disco, bico de papagaio, é exatamente o assunto que nós vamos falar aqui, da hernia de disco, né? Que é o cargo-chefe do consultório. Então, eu espero que você que tem dúvidas sobre hernia de disco, você possa estar aqui tirando as suas dúvidas e eu espero somar na vida de vocês. Com certeza vai somar. Eu vou ficar olhando aqui às vezes pro lado só para minha tela, tá bom? Para mim olhar as perguntas que a gente separou aqui. Mas a primeira coisa, né, seria talvez o que muitos têm dúvidas, o que seria, né? O que é essa hernia de disco que todo mundo fala, tanta gente se reclama sobre isso mas o que é isso, então? O que seria hernia de disco? A tão temida hérnia de disco, né? Porque quando você fala assim, ai, quando você pergunta para uma pessoa, ah, você tem hérnia de disco, ela, Deus me livre, né? Graças a Deus que não. Então as pessoas elas têm um medo muito grande da hérnia de disco. Mas eu acredito, na minha concepção, que era por conta do passado, dos avós delas, dos pais delas, porque antigamente não existia, né, um tratamento para hernia de disco, então o único caminho seria a cirurgia. Então ninguém quer fazer cirurgia, né, na verdade. Ninguém quer ir para cirurgia. Então era como se você decretasse assim: se você tem hernia de disco, você vai fazer cirurgia. Era batata. Então, eu acredito que o medo da hernia de disco é mais por conta do tratamento passado, que não tinha tantas atualizações, não existia técnicas, né? Só existia uma técnica para tratar a hernia de disco antigamente, e era uma técnica assim já matadora, né? Uma muito invasiva. E falando agora da hernia de disco, hoje com os estudos, com as atualizações, hoje ela já não é mais esse bicho de sete cabeças que as pessoas têm tanto medo, né? Hoje a hérnia de disco, ela tá muito mais comum do que a gente imagina e tá sendo muito mais falada também para justamente para educar esse pessoal, né, essa população. Mas falando agora o que é a hérnia de disco? Ela nada mais é do que, como é que eu posso dizer? Um envelhecimento natural do nosso corpo. Sabe quando você cria cabelo branco, né? Você vai envelhecendo. Algumas pessoas têm cabelo branco com 20 anos, outras vão nascer só com 40, né? Então, a hérnia de disco, hoje, ela é caracterizada como um envelhecimento natural da nossa coluna. Ou seja, mesmo que se você estiver vivo, se você estiver envelhecendo, a probabilidade de você ter uma hérnia diz que nem imaginar é de 99%. Só que existem as hérnias que doem e outras que não doem, né? Por isso que hoje ela está sendo tão desmistificada, porque na verdade quase todo mundo vai ter, ou todas as pessoas. Então, se a pessoa não está sentindo dor, não quer dizer que ela não tenha. Pode ser que É, ela tenha. exatamente. Então, a hérnia de disco ela é considerada uma degeneração natural da nossa coluna, que é quando os discos, né, tem dois ossos aqui, e quando ele, por conta dos nossos movimentos e questão natural, peso e tal, não que seja proibido, tá? Mas algo Uhum. que faz de forma natural, no nosso dia a dia, ela vai acabando pressionando essa bolsa, é como se tivesse uma bolsa de. É como se tivesse uma gelatina assim entre os ossos e ela vai saindo do lugar. Ela vai saindo aos poucos, saindo, saindo, até que sai lá uma bolinha. E essa bolinha, como eu falei, ela pode estar lá e ela um dia pode causar dor e dias não. Ou ela pode estar lá e nunca te causar dor. Agora, isso é interessante porque assim, nós escutamos muito falar e aí
quanto mais você pratica atividade física, né? Parece que algumas coisas, né, são proibidas, algumas coisas são. Por isso que o tema, né, o de hoje é mitos e verdades, né, sobre a hernia de disco. Porque eu ouvi falar muito assim quando eu era mais novo. Ah, alguém trabalhou no pesado, é, em cargas, né, descarregando coisas. A pessoa desenvolveu isso porque trabalhava com isso. Eu sei que pode ter uma ligação, mas não pode não ter uma ligação, necessariamente. Correto? Correto. Na verdade, isso é muito comum, né? Principalmente desse pessoal um pouco mais antigo, que trabalharam com os pais na roça e tudo mais, né? Fizeram um trabalho mais braçal do que hoje em dia, né? Assim, mas é que na verdade não tem relação mesmo, né? Independente da situação que ela teve ali na infância, do trabalho que ela teve, isso não tem relação. Porque, porque como eu falei, é um envelhecimento natural. E quanto mais a pessoa se movimenta, quanto mais ela treina, quanto mais ela faz trabalhos braçais, melhor, na verdade, para a nossa coluna. É tanto que hoje em dia, antigamente, na verdade, era muito raro você ver um adolescente com hernia de disco, né? Na verdade, nem Hum. existia isso. Hoje, nós já temos adolescentes com hernia de disco. Jovens de 16 anos, 18 anos. Isso não é comum. Mas por que isso está acontecendo? Por conta do estilo de vida dos jovens de hoje. Ou seja, os jovens de hoje estão fazendo mais trabalho braçal ou mais tranquilo? Eu acho que mais tranquilo, né? Menos braçal, mais tranquilo. Isso. O que que os jovens de hoje fazem, geralmente? Eles fazem mais atividade física ou ficam mais em casa, no celular, computador, Muito TV? em casa, muito ou deitado ou muito sentado, no tela, né? Notebook ou celular. E, e ali, no caso, no caso do corpo, como se tivesse é, tirando de função, né? Tipo assim, algumas coisas que o corpo deveria estar fazendo, ele não está fazendo. Sim. Exatamente. Então, se for levar em consideração o que acontecia antigamente, é que as pessoas desenvolviam dores ou hérnia de disco na fase adulta e culpava quando era criança, porque já trabalhava com isso desde criança, né? Só que hoje as crianças não trabalham com isso, não trabalham pesado e desenvolvem precoce na fase da adolescência, ou seja, o estilo de vida dos jovens de hoje, mesmo não pegando peso, aumentaram a probabilidade e a chance de desenvolver hérnia. Então, não tem relação com o A trabalho prática, né? A pesado. prática do. Isso. Na Então, a verdade, não atividade, né? A não atividade física também é, pode dizer, tipo assim, eu não vou fazer para evitar que aconteça. E aí, pelo seu relato, como jovens estão tendo, adolescentes, então não tem a ver com o não movimentar-se, né? exatamente. Exatamente isso. Então, Eu pode vou pegar. ser bem repetitivo, até desculpa te cortar, vou ser bem repetitivo, né? Porque para que outras pessoas que assistam possam entender de fato, por tirar suas dúvidas, né? Porque às vezes a gente tem aqueles mitos, né, que a gente construiu durante muito tempo e que talvez tenha até um fundo assim, né? Tipo, tenha algum sentido, talvez, né, na cabeça da pessoa, mas que a gente consiga hoje trabalhar com a verdade no sentido de que assim, eu posso mudar de vida, eu posso fazer atividade física, eu posso me movimentar, eu posso trabalhar em diversas áreas, em diversas atividades, né, que não tem uma relação necessariamente com eu ter ou não ter dor. Sim. É exatamente isso. Perfeito. Assim, dentro do que você escuta dos seus pacientes e tudo mais, quais seriam assim os maiores mitos, né, que você escuta a respeito da hernia de disco? Não sei se você escuta muito, né, mas Escuto. Toda hora vem uma crença diferente e tal. Mas um dos maiores mitos
eu acho que tem da hernia disco é a limitação, a proibição de fazer algo. Ah, eu tenho uma hernia de disco, eu não posso varrer a casa. Eu tenho uma hernia de disco, eu não posso lavar roupa. Eu tenho hernia de disco, eu não posso fazer esse movimento na academia. Ou então, eu não posso fazer crossfit por conta da hernia de disco. Então, acho que o maior mito que eu vejo nas pessoas é a crença de ter essa limitação por conta de uma bolinha que nasceu ali na coluna e que, na verdade, ela não vai te limitar a fazer nada, né? Mas essa é a principal crença é essa, é de ter a limitação. Mas uma pessoa, como eu falo lá no Instagram, aqui no Instagram, na verdade, né? Todos os dias é que uma pessoa com hernia diz que ela tem uma vida normal. E essa limitação, porque antigamente existia isso, porque não tinha tratamento. Então você fazia cirurgia, tirava a hérnia e esperava que isso não acontecesse mais. E para não acontecer mais, você tinha que parar a sua vida, né? Hoje não é mais assim. Hoje a gente já sabe que já tem tratamento, já sabe que a hérnia ela pode sim mesmo após a cirurgia voltar. Então não adianta a pessoa parar de trabalhar, não adianta a pessoa parar de treinar por conta da hérnia disco. Independente do que ela faça, essa hérnia ela pode voltar. Então, o principal mito que eu vejo hoje é a alimentação. A pessoa tem uma crença assim, de ter que viver ali numa jaula por conta da hernia. E agora é interessante, Júlia, essa limitação que você fala. Por exemplo, eu já vi pessoas falarem pra gente assim, eu não consigo fazer tal trilha, né? A gente faz muita trilha, porque eu tenho hernia de disco. Que a trilha vai ter um nível de elevação um pouco maior, né? Alguns desníveis de terreno, e a pessoa. Claro, agora sim, eu tenho que respeitar o que a pessoa tá me dizendo, né? Eu tenho medo, eu não vou. Eu não sei se é uma recomendação médica, eu não sei se todos os médicos comungam, né, da mesma ideia que a sua, dos profissionais, né? Talvez não, né? Não sei se os mais antigos também ainda recomendam alguns tratamentos um pouco mais arcaicos, né, digamos assim. Mas então, se essa pessoa está sendo mal acompanhada nesse sentido, tipo assim, se ela não consegue fazer tal atividade, é, é falta de um acompanhamento correto ou um tratamento que ainda não chegou naquela, assim, agora você está liberado para fazer essa atividade. Uhum. Pronto. Pode existir duas situações aí, né? Como você mesmo Hum? falou. Existe profissionais, por exemplo, hoje, o mundo que nós vivemos é diferente. Hoje, os pais que educam o filho hoje têm outras barreiras do que o pai de 30 anos atrás, né? Assim, então, a forma Perfeito. que eu vou criar o meu filho e educar o meu filho hoje é diferente de quem educava há 30 anos atrás, porque hoje existe muitas coisas, distrações, precisa educar e deixar o filho muito mais preparado do que antigamente. Concorda? Que a Uhum. criação é Sim, totalmente diferente? perfeito. Agora, se uma criança de hoje, no mundo de hoje, ela for criada pelos avós, né? E vivia naquele mundo de antigamente e ainda dá recomendações de 30 anos atrás. Essa criança, ela vai estar preparada para viver nesse mundo? Com certeza não. Ela vai ver coisas que ela não vai entender. Ela vai ver um celular e ela vai dizer o que é um celular. Porque há 30 anos atrás não tinha nem internet, né? Não tinha nem Instagram. Verdade. Então ela vai viver em outro mundo, ela vai viver com outras recomendações e para ela isso aqui é uma abominação, porque nem existe na cabeça dela, né? É algo que ela não vai saber o que fazer com isso aqui. Do mesmo jeito, é uma pessoa, um paciente com hernia de disco que está sendo instruído, que está sendo educado por um profissional que não se atualizou, que não se atualizou. Então ela vai viver limitações que hoje não tem mais, mas por conta da informação do profissional que ele talvez nem saiba, né? Porque ele não se atualizou. E acaba passando informações que hoje não
não serve, né? Não, não se atualizou. É como se eu vivesse hoje com um Motorola, aquele que só tecla, entendeu? Perfeito. Como se fosse Não, isso. Agora, perfeito. em relação à trilha, aí, como eu falei, pode ser duas opções, né? Ou essa pessoa ela teve essas instruções jurássicas e, e ela tem medo e ela vê realmente uma barreira, mas que não existe por conta da informação, ou porque ela ela também teve essa informação e o corpo dela não está preparado para isso. Ou ela até Hum, pode, mas o corpo dela talvez não aguente, né? Ela nunca fez, ela tem medo. Então pode ser por essas duas situações. perfeito. Eu acho interessante demais isso, até estava muito feliz, né, com a proposta da live, porque nós entendemos algumas coisas, porque sempre o que eu ouvi falar sobre a hernia de disco, eu ouvi falar necessariamente da cirurgia, né? É, quase que uma, como é que eu posso agora fugir a palavra? Mas assim, era certeza. Tive um diagnóstico de hernia de disco, vou ter que fazer, me submeter a uma cirurgia. E observando o teu trabalho, né, teu perfil e aquilo que você vem produzindo, né, em termos de conteúdo, né, e também trabalhando com vários pacientes até fora do Brasil, né, que eu vi, você deixa muito claro isso, né, assim, você trabalha muito com essa ideia de que a cirurgia ela não é algo necessariamente aplicado diante do diagnóstico da hernia de disco. Existem várias coisas que se pode trabalhar. É claro que cada caso vai ser um caso, né? Precisa de uma análise, né? Eu imagino que sim. Mas por que você insiste tanto e fala tanto sobre isso, né? Sobre a não dependência, né? A não necessidade da cirurgia para todos os casos, assim, né? Amplamente divulgado às vezes pelas pessoas. Sim. Assim, primeiro, eu quero deixar muito claro que não é algo que eu sou contra, sabe? Ah, Júlia, por que você bate tanto na tecla? Não é porque eu sou contra, não é porque eu não gosto do profissional, não tem nada a ver com isso, tá? A única coisa que eu passo aqui no Instagram e por que que eu bato tanto na tecla? Porque é uma atualização dos estudos. Isso é uma crença muito grande, como você me falou. Todo mundo acha que vai ter que ir para cirurgia. Então é algo que a gente precisa educar as pessoas, que eu vejo como uma necessidade de educação. Porque hoje os estudos, não é Júlia, não sou eu que eu acho, não é porque eu não gosto, são recomendações de hoje pela IASP, pela Associação Internacional do Estudo da Dor. Então, ela recomenda que uma pessoa com dor, uma pessoa com hernia de disco, ela tem que fazer zilhões de tratamentos, fisioterapia, remédio, taranã, taranã, bloqueio, não sei o que, não sei o que, repetir isso 5 vezes para depois pensar em uma cirurgia. Essa é a recomendação. Só que o que, que a gente vive na prática? É que a pessoa descobre a hérnia, toma remédio, que a gente já sabe que não vai dar certo. Se a pessoa chegar aqui para mim e falar que está tomando só remédio, eu já sei que ela não vai ficar boa. Isso já é algo, já é esperado, entendeu? Uhum. Então, como é que funciona hoje? A pessoa descobre a hérnia, toma remédio, às vezes faz a fisioterapia, às vezes não faz, e depois vai para a cirurgia. E o método da fisioterapia só dá traumado são no mínimo cinco técnicas. E dentro dessas 5 técnicas existe ainda os subgrupos da osteopatia, quiropraxia, e Mackenzie, e método novo, e convencional, entendeu? E desses daqui ainda existe o subgrupo, que é a especialização em dor e não sei o quê. Então, existe zilhões de técnicas de fisioterapia. A pessoa faz a mais simples, a mais jurássica de antigamente, que é a comum, né? Convencional. É choquinho, gelo, calor, não sei o quê. Alongamento, bola e não sei o quê.
E com certeza não vai funcionar, porque lembra daquela história que a gente conversou já? Uhum. Tratada há 30 anos atrás, é como se ela estivesse vivendo há 30 anos atrás. E ela não melhora e já vai ali para a cirurgia, né? Então, não, como eu falei, não é algo que eu tenho, que eu não goste. Mas eu vejo como, porque eu trabalho com isso e hoje eu estou atualizada, a minha obrigação como profissional é educar essas pessoas. Se ela quer fazer a cirurgia, aí é com ela, né? Claro que tem casos e casos, mas se a gente fosse levar as pessoas realmente que precisam para a cirurgia para uma cirurgia, ia ser muito raro você ouvir uma pessoa falando que foi para a cirurgia de hernia. Ia ser a coisa mais rara do mundo. Todos esses anos que eu atendo dor na coluna, eu só encaminhei 3 pacientes para cirurgia. 3. E eu trato isso todo santo dia, há anos. Ou seja, 3 pessoas. Tem noção? Então, se É, fosse, se realmente fosse seguir, né, as recomendações e se realmente fosse feito da forma correta, aí seria muito raro. Você raramente ouviu uma pessoa falando que iria para a cirurgia porque realmente era necessário. E as pessoas que vão hoje, né, que fazem a cirurgia hoje, ou é desnecessário, porque se ela tiver um pouco mais de paciência, ou se ela fizer um tratamento com um bom profissional, ela melhora sem a cirurgia. Que é o que acontece aqui no meu Instagram, né? Zilhões de pessoas, não só no Juazeiro do Norte, não só no Ceará, mas é no Brasil, fora do Brasil, essa situação de pessoas evitando a cirurgia. Então, quando você consegue evitar algo, é por quê? Se você tivesse feito, seria o quê? Desnecessário, né? perfeito. Não, eu acho interessante a tua fala. Eu vou só pegar aqui um comentário, né, que o pessoal participando aqui da nossa live, sejam todos bem-vindos. A Eugênia, amiga nossa, Eugênia, dois profissionais incríveis. É, valeu. E já o Brasil, um cara sensacional aqui de Juazeiro, que trabalha com audiovisual. Ele tem mais de um ano que não sentia nada. Essa semana eu estou sentindo muita dor. É, vou dizer assim, entre aspas, é um normal da hernia de disco. É... Depende dos sintomas, né? Ele só falar aqui que estava sentindo muita dor. Então, a dor de uma hernia diz que ela é muito clássica, ela é muito característica. É a mesma coisa de tu trabalha com trilha, conhece essas coisas de animais aqui, né? Uhum, mapeamento da região, mas eu trabalho muito em home office, né? Fazendo uns trabalhos online, sabe? Então eu fico muito tempo sentado. Ah, E pode falar. assim, e, e, no, e no final de semana a gente gosta muito, né, de fazer as atividades aí desbravando a região, né? Mas eu trabalho mesmo online em casa, no home office, e passo muito tempo, muitas horas sentados, né? É que eu já eu te conheci, na verdade, de trilha, não foi? Em alguma coisa de trilha que eu lembro que eu te conheci. Mas enfim, não tem como saber se isso aqui é normal, porque o que que vai, o que que vai me dar um norte? Os sintomas Uhum, que está sentindo, ou seja, como é que tá essa dor e como é que tá a vida também. Porque às vezes, se você é como se fosse assim, ó. Se você tem um trabalho ou se você tem um estilo de vida que é um causador de dor na coluna, é normal, porque você está buscando uhum. isso, entendeu? Então vai depender muito do contexto da vida dele e dos sintomas também. Para poder falar aqui se é normal e tal, essa situação, entendeu? Perfeito. Até o outro comentou, Mauro, ou é Lauro. Ei, Lauro, grande amiga aí das antigas. Até muita gente participando aqui, né? Sinto muita dor nas costas quando vou dormir. Recapitulando, sinto dor nas costas quando deito para dormir.
Aí hoje o Brasil, ele colocou novamente aqui. Na verdade, sim, é uma hérnia. Já fiz tratamento com um cara muito bom aqui no Crato. Fui para academia, fiz um exercício errado, depois disso fiquei com dor. Certamente vou voltar ao fisioterapeuta. Pronto. Então, como eu falei, ele falou aqui que já tinha hérnia, né? Que foi para academia, fez um movimento na academia e começou a sentir dor. Mas ele também não especificou como é essa dor, né? E é por isso que eu tô falando. A dor de uma hérnia não é porque você tem dor na coluna que você tem dor de uma hérnia. Ou porque a sua hérnia está causando a dor. Lembra que eu falei que nem todas as hérnias vão sentir dor, vão doer, né? Vão te causar dor. Então, pode ser sim a hérnia, ou pode não ser, mas vai depender dos sintomas que ele está sentindo, ou seja, como é a dor que ele está sentindo, entendeu? Mas se ele já tem um fisioterapeuta de confiança, que ele procure logo, porque quando essa dor ela passa aí de 3 meses, quando a dor ela fica muito resistente, né? Ou se repetindo, ou recorrente, ou seja, você sentindo todos os dias, isso se torna preocupante. Essa dor ela pode se tornar crônica. Então, quando essa Hum, dor se torna crônica, aí já é outra história, né? Já entra outras situações. O tratamento vai ser para o resto da vida, porque uma dor crônica ela não tem cura. Então, se você já está sentindo dor, a minha recomendação é: sentiu dor, busca um profissional. Já para resolver isso. E o remédio ele não resolve isso, tá? Só recapitulando, o remédio ele não resolve dor. É só você ler a bula e ver a função dele lá. Ele é um analgésico, mas ele não consegue tratar uma dor. Então, sentiu dor, já resolve logo. Porque se ela cronificar, aí você vai ter que lidar com essa dor pro resto da sua vida. Quando você fala assim, se ela cronificar, os motivos pelos quais ela pode se tornar crônica é o não tratamento, né? Então, você não buscar ajuda, deixar ela levando. Ou tratar da forma incorreta, né? Porque não adianta nada. Você Perfeito. tá num tratamento que não está te ajudando e você continua sentindo dor por 3 meses. Cronificou, já era. Então, Perfeito. qual característica da dor crônica é ela passar ali de 3 meses, você sentindo ela. Perfeito. Júlia, e em relação você falou sobre a questão das cirurgias, né? E as pessoas buscam tanto, né, com essa velocidade, até que talvez seja um fator, né, de crença, em você crer que a cirurgia vai resolver e outras coisas não resolveriam. Tipo, Não por, entendi. Não. por exemplo, você falou que muitas pessoas procuram as cirurgias, né? Em vez de um tratamento, por não conhecer, por vários motivos. Mas seria um dos fatores a ideia de acreditar que a cirurgia é resolutiva e tratamentos é, com fisioterapeuta não são resolutivos? Seria algo assim? Como eu falei, depende muito da pessoa, da idade dela, porque é uma crença que já tem há anos atrás, né? Então isso ia passar de geração em geração, né? O avô teve hérnia, fez cirurgia, o pai teve hérnia. Então isso é passado de geração em geração, essa crença, que a gente sabe que vai se atualizando. Então pode ser por conta de uma crença já familiar, passada de geração, ou pela recomendação de um profissional realmente, que ele vai lá e fala que ela precisa porque é a única solução. Então, existem essas duas possibilidades. Porém, com a internet, né, com as a disposição da internet hoje, as pessoas elas conseguem já ver e pesquisar também no Google, né? De que mesmo fazendo a cirurgia, as pessoas ainda continuam com dor, a dor ela volta. Então as pessoas elas estão pensando assim, por que eu vou me submeter a algo tão arriscado, sabendo que isso ou eu posso voltar igual, ou eu posso mudar totalmente a minha vida se tiver algum risco, né? Porque existe a cirurgia, existe muitos riscos, infecção, hospitalar, local, esquecer alguma coisa, ter que abrir de novo,
ter alguma lesão na medula, e lesão na medula é irreversível, ou seja, para o resto da vida. Então, nós já vimos aí casos de pessoas que perderam os movimentos por conta disso. Então, a pessoa pensa, por que eu vou correr tanto risco assim? Se eu posso voltar com a mesma dor, eu posso voltar pior e ser irreversível. E essa dor pode voltar daqui a 1, 2 meses, 3 anos, né? Então, é algo a se pensar antes de fazer. Bom, perfeito, assim, ficou bem claro. E só uma questão seria, tem uma relação também financeira? Tipo, o que é mais barato, por exemplo, financeiramente falando? Eu estou falando sendo bem superficial, né? Mas fazer uma cirurgia ou fazer um tratamento? Que talvez seja um motivo por que as pessoas buscam algo que seja rápido e prático, né? Como se na vida tudo fosse assim, né? Mas às vezes a gente pensa, como ser humano, em algo em volta logo ativa, né? É, sempre o imediatismo, né? Mas em relação ao financeiro, claro que a fisioterapia ou o tratamento conservador sempre vai ser mais barato do que uma cirurgia. Cirurgia não existe uma cirurgia de coluna menos de R$ 10.000. Não existe. Hum. Mesmo que seja as mais atuais, né? Que são hoje as endoscópicas, que é minimamente invasiva. Mas mesmo assim, não existe hoje uma cirurgia com menos de 10 mil. E o tratamento da fisioterapia, né? Tratamento conservador, não leva, eu acredito, dependendo do profissional. Ele não passa de 5, dependendo do profissional que ele fizer. Perfeito. Não, interessante, muito interessante isso. E até tirando umas dúvidas, porque é até ilógico, né? Então, se eu recorro a algo que é mais caro, que é mais sofrido, digamos assim, tem um impacto, né? Uma invasão muito maior, e realmente por isso que a gente deve trabalhar com a questão da informação, né? Para que possamos disseminar informações que alcancem pessoas, e pessoas que estejam aí talvez até de maneira sem esperança, né? Talvez esteja em casa aí com problemas, sem conseguir um rumo, né, para voltar às suas atividades e de repente você assiste uma live ou olha o teu Instagram, né, vê algum vídeo seu falando sobre esse tratamento e dá um voto de confiança, né, para essa mudança aí de vida. Exatamente, é isso que eu espero que aconteça, né? Que a gente possa somar de alguma forma. Perfeito. Então, agora entrar no tema, numa questão. Quais são, né, as principais mudanças nos nossos hábitos que nós temos que fazer para viver bem com esse problema? Pronto, com a hérnia de disco no caso, né? Isso, com a Annelise. Pronto. A primeira coisa que nós temos que ter certeza absoluta é de não ter medo dela. A primeira coisa. Não precisa ter medo. Fique em paz em relação à sua coluna. Fique em paz em relação à hérnia, porque a pessoa ela já vive assim numa ansiedade de não ter hérnia disco que já é gigantesca, né? Então, eu acredito que a primeira coisa é você não ter medo da hérnia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é manter um estilo de vida saudável. Não que você mantendo esse estilo de vida você não vai ter hérnia ou você não vai ter dor. Não é isso. Uhum. Mas diminui a probabilidade. Ou seja, sempre praticar alguma atividade física, seja ela qual for. Júlia, existe uma melhor que a outra? Não existe. Existe a melhor para você, Vanson. Existe a melhor para mim. Existe a melhor para a Wanda, para a Silvinha. Uhum. E uma para você, tá? Mas não existe a melhor atividade física para hernia de disco. Então, praticar sempre uma boa atividade física, ter uma boa noite de sono, mente tranquila, né? A mente organizada, que às vezes a mente ela interfere muito na dor, muito mesmo. Uma boa alimentação. Então, ter um bom estilo de vida diminui ali a probabilidade de você desenvolver hérnia ou dela começar a te gerar dor. E uma coisa também é esse cuidado com esses trabalhos, né, atuais, que é o que a gente trabalha. Hoje eu trabalho 100% de casa também, home office. Mas esse trabalho de home office, ele tá pegando muitas pessoas com dores na coluna,
E ele é muito ruim, muito. Porque lembra, quanto mais. Lembra dos jovens, né? De hoje? Uhum. Então, quanto mais tempo a gente passa parado, nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Nós temos articulações que fazem movimentos absurdos. Não foi para ele ficar aqui reto igual uma barra, igual um robô, né? Ele foi feito para ser movimentado e o movimento ele lubrifica ali as articulações. Ele preserva, é igual um carro. É só você pensar no, que o seu corpo é igual um carro. O que acontece com o carro se você passar um ano sem usar ele? Vai ter muitos problemas com óleo, com aceleração, né, com os freios. E com O motor vai dar problema no motor. Não vai ligar, né? Muito provavelmente não vai ligar, com a bateria também vai descarregar. ele não vai funcionar daqui a um ano. Agora, se tu usar todos os dias esse carro, daqui a um ano ele funciona. Funciona. Então, para um carro ele ter longevidade, né, funcionar por longos anos, você vai ter que usar. Vai ser do mesmo jeito que o nosso corpo. Se você quer ter uma velhice saudável, se você quer ter uma coluna saudável, um corpo saudável, movimente ele, use ele. Ele foi feito para isso. Se você acha que vai ficar em casa e vai preservar o seu corpo, pelo contrário, ele vai se desgastar muito mais rápido. Então, minha maior recomendação hoje é se mantenha em movimento, mesmo no trabalho, sentado, home office, então mantenha-se em movimento, né? Levanta um pouco da cadeira, faz ali, fica ali se esticando, fazendo uns exercícios, sabe? Final de semana, ou então viajou, anda mais um pouco, faz uns movimentos, já que parou a academia, mas movimente. Esse é o segredo para dor na coluna. E eu acho interessante isso, você falou alguns pontos que, até você conversando também, a questão do estresse, né? O impacto do estresse nas questões musculares e questões ósseas, né? Físicas, as dores que pessoas têm nas lombares, né? Ali na região do trapézio, né? O ombro, o pescoço, nuca. Enfim, várias partes do corpo relacionadas ao estresse. E às vezes até é estranho falar isso, porque muita gente não percebe, ou talvez vai pensar que pode ser tudo, né, todos os outros fatores, exceto que a pessoa está estressada por vários motivos, né, diversos motivos. Então é um fator também que conta. Então a questão da saúde, a gente sempre pensa nela com uma forma integral, né, que não, você não desassocia as coisas. Porque o ser humano ele é muito completo e muito complexo, né? É cheio de muitas coisas interligadas. Inclusive a dor na coluna. Às vezes o profissional ele só olha para a coluna ou para o exame. E ele, com certeza, ele vai falhar se ele fizer isso. Porque a dor ela é muito complexa, como a gente conversou aqui. E tá tudo interligado. Mesmo que não exista uma lógica assim que você não consiga ver. Mas tá tudo ligado. O nosso cérebro, as nossas emoções, com o funcionamento do nosso corpo. Então, é olhar o todo do paciente, não só a coluna, né? Ou não só a hérnia. Perfeito. E em relação a diagnósticos, eu já percebi que alguns profissionais, eles passam uma série de sessões ali, né, de fisioterapia, e aí depois, ao final dessas sessões, ela faz análise em relação ao sucesso, né, e depois passa exames, né? Eu não, assim, eu não sou da área, né? Mas só pensando como uma pessoa comum. É estranho, né? Porque a gente esperava que pudesse passar um exame, primeiramente, para saber o que eu tenho, para depois aplicar uma técnica assertiva para mim. É comum essa prática ou realmente vai depender de cada profissional? Depende muito de cada profissional, mas a recomendação do exame, antes de fazer uma técnica, ele não é necessário. Na Hum, verdade, ele faz o paciente perder mais tempo. Lembra da cronificação da dor?
Então, faz o paciente perder mais tempo, passar mais tempo com dor e gastar mais dinheiro também. E com uma boa avaliação, dependendo do tipo de dor, né? Durante a avaliação a gente já consegue identificar se vai precisar fazer o exame ou não, ou se é algo mais grave ou que algo que já consegue resolver de agora. E essa pessoa ela consegue economizar, né? Financeiramente, que a gente sabe que um exame de imagem não é nada barato. É, E é ela, verdade. ela também melhora mais rápido a dor, evitando aí uma cronificação, evitando aí uma questão financeira também, tendo que ser afastada do trabalho. Então, essa recomendação de exames antes do tratamento vai depender muito do profissional e da situação que essa pessoa começou a sentir dor. Então, depende se ele já é um idoso, se ele é um jovem adulto, se ele é um adolescente. Depende dos outros sintomas que ele está sentindo, depende de como começou a dor. Aí faz sentido ou não. Mas tem algumas situações que não precisa, seria desnecessário ou atrapalharia, né, no caso. Não, perfeito. Isso é uma coisa que talvez alguém tenha a mesma dúvida, né, que eu, em relação a isso. Em relação ao teu trabalho, por exemplo, hoje as pessoas, eu imagino que se aproximam de ti aí por meio do Instagram, né, por meio das redes sociais. É, quem quiser conhecer um pouco mais da Júlia, né, do teu trabalho, daquilo que tu tem desenvolvido em termos aí de atendimento, eu percebo que você faz algumas coisas bem atuais, né, assim, no sentido de comunicar, né, assim, com o seu público, né, usando também aí as redes sociais a seu favor, né, até acho interessante demais isso, porque de repente a pessoa pode estar ali numa situação, né, pode estar precisando de uma ajuda, eu preciso encontrar alguém, eu preciso encontrar a Júlia, e como é que eu faço para ter acesso a essas informações, a esses tratamentos, dos quais você falou tão bem aqui hoje durante a nossa live. O meu principal meio de comunicação é isso? Para a pessoa E, chegar. é Instagram, né? Pelo que eu vi, É o Instagram, ela já tem todas as redes sociais, já tem lá o WhatsApp para entrar em contato. Mas a minha principal meio mesmo de comunicação ou de ter contato comigo, né? E agendamentos é pelo Instagram mesmo. perfeito. Então, as dores da coluna, os problemas com hernia de disco, elas não devem causar um desespero nas pessoas, um apavoro, mas há tratamento, né? É um ponto que eu queria falar contigo, em relação a fortalecimento físico. Porque assim, ó, eu vou entrar num ponto que é a questão de treinos da academia, né? E aí você vai dizer se tem relação ou não. Muita gente treina sem acompanhamento, né? Isso é uma coisa muito comum, talvez ali só no máximo de dúvida, né, com o personal que está ali, né, na linha ali, né, mas assim, muita gente não tem um acompanhamento, talvez até treina. é, então você percebe que alguns problemas nesse sentido de correr, hoje a gente vê muita gente correndo aqui na região, muitos corredores, muita gente praticando beach tênis, muita gente treinando na academia, essas séries de atividades físicas sendo feitas, realizadas constantemente, sem um acompanhamento profissional. Isso pode desencadear aí vários problemas em relação à coluna, não somente, né, a hérnia, mas o que você recomenda em relação a essas práticas de atividades físicas? Porque você falou que o movimento é importante. A gente tem que se movimentar, a gente tem que praticar exercício, mas é, é muito recomendado mesmo que possamos ser acompanhados por um profissional. Em relação à atividade física, né, a pessoa, ela, às vezes você conhece uma pessoa que faz assim, todos os dias eu corro e eu saio da corrida e vou jogar bola, e depois que jogar bola eu vou pra academia, né, assim? É Já o, ex- conheço muito. é o excesso. E à noite eu ainda vou jogar beach tênis, né? Então, a atividade física sempre é bem-vinda.
Mas a gente tem que dosar igual um remédio. Se você tomar muitos remédios, você pode ter uma overdose. Não é porque o Verdade. remédio é ruim, mas foi o excesso dele. Então, tudo que é demais é veneno, tudo que é de menos também não é suficiente, né? Existe o equilíbrio para todas as coisas. Então, a atividade física, ela é muito boa e ela sempre deve ser acompanhada, é claro, por um profissional. Por isso que ele estudou, por isso que existe o educadores físicos, porque ele estudou para isso, né? E cada corpo existe as necessidades. Então, vai ter uma pessoa que ela tem uma genética muito boa e ela vai ser altamente esportista, igual como a gente vê aí a Manu City, que faz Ironman, não sei o que e tal. Mas também vai ter pessoas com genética levando para o esporte, né? Comparando em relação à genética, que é com peso a mais, que tem uma dificuldade a mais de emagrecer, que é mais pesada. E ela, se a pessoa ela pode treinar todos os esportes que a Manu City, mas pode ser que ela nunca chegue no nível da Manu City. Então essa pessoa ela vai se frustrar, ela pode se lesionar, ela pode até parar os esportes porque ela não teve prudência ou porque ela mesma não conhece o próprio corpo dela. Então a recomendação do profissional nesse acompanhamento é para que a pessoa ela entenda o seu corpo e faça algo que ela goste e que não venha prejudicar. Não que o esporte ou muitos esportes sejam ruins, de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, eu faço de tudo um pouco. Mas no dia que eu vou pro tênis, eu não vou para academia. No dia que eu vou pro cross, eu não vou pro tênis. Uhum. Então, eu conheço o meu corpo. Porque eu já treino acho que desde que eu me entendo por gente. Eu me conheço, né? Mas tem pessoas que elas não conseguem ler o corpo delas e elas só vão e vão e vão, né? Como um incentivo também por causa das redes sociais e não sei o quê. E eu vou perder peso. E aí eu vou ter que correr 10 quilômetros. Aí ela já começa com 10 quilômetros. Aí tem uma canelite, tem uma lesão no tendão do calcanhar. E então, isso é respeitar o seu corpo. E se você não conhece o corpo, então que você procure ajuda, né? Mas sempre com recomendação de um profissional, para que o esporte ele não se torne um peso ou algo ruim, porque ele é muito bom. Não tem como a gente viver sem esporte. Não, eu acho interessante isso, tu fala, né? Porque a gente já conversou com alguns profissionais de educação física, né, e tal, e métodos. E assim, a gente sempre recomenda a questão do esporte, né, da atividade física. E aí as pessoas vão pegando gosto e vão crescendo naquele âmbito, né, de conseguir algo mais, galgar e talvez até participar de competições ou corridas, né, pegar um pódio, né. E acho que interessante, isso acaba sendo uma meta muito interessante de se alcançar, mas pode trazer alguns problemas, né? Alguns problemas que a pessoa pode, por não ter algum acompanhamento, por não buscar informações, né? Por não buscar um profissional que consiga, pelo menos, sanar algumas dúvidas. E aí vai desde o tênis que a pessoa calça, né? Até a roupa que veste, né? Tudo influencia. Sim, exatamente. Então sempre tem um acompanhamento, né? Sentiu dor, vá buscar ajuda. Não se automedique. Se está iniciando um esporte, não conhece, não sabe de nada, procure a ajuda de um profissional que faz isso para lhe instruir, ou pelo menos para lhe orientar, já que você não tem condições de pagar o acompanhamento. Mas pelo menos peça uma orientação, né? E, e é isso. Desculpa. Não, perfeito. Júlia, eu queria agradecer imensamente, né? Estamos chegando aqui a uma hora de live, pela sua participação. Fiquei muito feliz. Queria que você pudesse deixar uma mensagem aí, né? Falando um pouquinho do seu trabalho, né? Para quem quiser lhe acompanhar, redes sociais, divulgar aí o que você tem feito aí em termos de trabalho, para quem quiser te acompanhar, né? Enfim, a mensagem aí final para a gente. A sua participação foi muito legal aqui, fiquei feliz. Muita gente também deixou uns comentários, interagiu. De toda forma, vai ficar salvo, né? Vai ficar aí
perfis e também vai para o YouTube depois. Então, quem puder depois assistir a live vai poder também ter alguns insights aí, algumas dicas da Júlia Gonçalves. Ah, show de bola. Muito obrigada pelo convite. Como eu falei, é algo que eu gosto muito de falar, né? Tô sempre muito aberta para isso, então não hesite em me chamar das próximas vezes, caso surja uma oportunidade, tá? E eu agradeço a participação de todo mundo aqui. É algo realmente que as pessoas têm muitas dúvidas, muitas crenças, e eu espero que tenhamos mais profissionais também falando sobre isso, porque né, eu consigo atingir menos de 1% da população, né? Então, quanto mais profissionais qualificados, melhor para os pacientes e para o mundo também. E hoje, gente, como eu falei, eu tenho especialização em dor, né? E hoje eu trato apenas de dores na coluna. Hoje o meu trabalho ele é feito todo online, então eu não realizo atendimentos presenciais. Os meus atendimentos eles são feitos todo online. Hoje eu já atuo aí em vários países, não só no Brasil, né? A gente atende ali o Portugal, Canadá, os Estados Unidos, que a gente sabe lá que a saúde lá é bem escassa, e se eu não me engano é a Austrália também. Eu acho que são esses cinco e o Brasil inteiro, né? Então hoje eu estou atuando nesses 5 países atualmente e eu espero expandir. Claro, a gente sempre quer alcançar mais pessoas. E o meu principal objetivo com o protocolo é de dores na coluna, mas evitar cirurgias de hernia de disco. Cirurgias que são evitadas, né? Não é que eu sou Deus e que eu tiro pessoas das cirurgias. Não, mas é a situação dela que pode ser evitada, né? A condição dela. Então, quando se pode ser evitado, aí eu entro e a gente faz o protocolo e a gente consegue evitar aí uma cirurgia de hernia de disco. Então, esse é o principal objetivo do meu protocolo. Mas eu trato várias dores, travamentos da coluna também, pessoas que não conseguem levantar da cama, sabe? Aquela situação bem aguda. Então, existe assim também tratamento, não é só você correr ali para tomar uma injeção na UPA, né? Que isso a longo prazo o seu corpo ele vai cobrar por isso, pode ter certeza. Verdade. E o meu tratamento é para dores na coluna, esses travamentos, e eu atendo esses casos mais complexos também, de evitar a cirurgia de hernia de disco, né? Também realizo atendimento de pós-operatórios, mas é muito raro, porque a maioria das pessoas elas vêm para mim antes de fazer a cirurgia. E os casos mais leves de dores na coluna, né? Aos mais complexos de quando a dor ela se torna crônica. Então, se você tem dor, tem alguma dúvida, eu falo todo santo dia sobre isso no meu Instagram. É o arroba ali, Júlia Gonçalves. Só que eu acho que é 2L no Gonçalves, né? Isso, dois L's, E VS. uhum, e PS no final. E se você gostou aqui da live, quer saber mais sobre a sua dor, eu tenho muitos conteúdos sobre isso, mas eu também falo todos os dias lá no meu Instagram. Como é aquele clube lá que tem no na tua bio? É, O SC Club, ele é um clube de fisioterapeutas, ou seja, hoje eu ensino também fisioterapeutas a fazerem esse tratamento de dores na coluna, a terem confiança, né? Porque a gente não sai da faculdade fazendo isso. E é um conhecimento que eu adquiri durante todos esses anos, coloquei nesse pacote, né? Nesse protocolo hoje que eu uso com os meus pacientes. E hoje eu ensino fisioterapeutas a fazerem esse tratamento com segurança, né? E com autoridade também para ajudar os pacientes deles em todo o Brasil. Porque isso é uma queixa que eu recebo dos meus pacientes, tá? Eles falam, ah, é? eu procurei fulano na minha cidade, eu procurei e eles nem quiseram me atender. Até que eu te encontrei e você conseguiu me ajudar e não sei o quê. Então, na verdade, não é falta de paciente, né? A verdade, lá no fundo,
de profissionais qualificados. E eu não vou conseguir salvar todo mundo, porque eu não tenho nem se eu conseguisse. Eu não tenho mais nem horário na agenda. Se você for marcar consulta comigo, vai ter próxima semana, na terça-feira, eu acho. Ou terça ou quarta. Então, eu nem consigo mais atender ninguém. Então, hoje o que eu posso fazer é ajudar fisioterapeutas a fazerem esse tratamento, ter segurança, ter confiança e mostrar resultado também, né? Porque é para isso que os pacientes eles nos procuram, eles querem resultado. Perfeito. Só tocou num ponto interessante, que é a questão do atendimento online, né? Que isso traz, de certa forma, uma escalabilidade, né? Maior em relação a você alcançar pessoas que talvez se deslocaria X quilômetros, né? Tirar Sim, ali o seu tempo. Ou seja, já diminui um pouco as desculpas, né? Que se pode dar. total. E pode ter um contato com você de maneira online e tirar as dúvidas e ser encaminhado aí para um protocolo, né, que você passa. Então já é uma coisa interessante. Não é todo mundo, né, que faz isso. Há muita dificuldade, especialmente profissionais um pouco mais velhos, né, assim, com a carreira tem um pouco de dificuldade de lidar com redes sociais, né, com atendimento online. Mas aí está uma característica interessante sua, né, que de repente pessoas que estão aí é, podem ser acompanhadas por você. Não só pessoas com problemas, né, assim, digamos assim, mas pessoas que querem evitar problemas, né? De repente aí estão querendo entrar na carreira profissional ou do esporte ou ter uma espécie de assessoria. Não sei se você trabalha com isso, eu estou falando aqui agora, né? Mas, de repente, para evitar algum problema, já fazer um contato com você aí online e ter as melhores dicas, informações possíveis, né? Para evitar os problemas futuros. É isso aí. As ordens. Filha, muito obrigado, viu? Agradeço demais aí sua participação. Fiquei... Obrigada, boa noite. Fique com Deus, né? E que continue fazendo esse trabalho de trazer conhecimento, se esforçando tanto, que é algo que a gente dá as caras aqui, né? Não recebe nada. é, Então é mais algo porque você realmente gosta e é por um propósito maior. Então, que você continue fazendo isso também, porque as pessoas elas precisam, né? De pessoas corajosas que dão a cara assim, a tapa. isso é verdade. Valeu, minha amiga. Tudo de bom para você, viu? Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Qualquer coisa é só me mandar mensagem. Amém. Tchau. Tchau.